Olá, eu sou a Fabiola, psicóloga, e estou aqui pela Au Pair in Ireland para as nossas séries de vídeos de depoimentos, né? De entrevistas, depoimentos. E hoje estou aqui com uma pessoa especial, né? Obrigada. Que é a Carol Rios. Olá, Carol. Olá, tudo bem? Obrigada por, poder fazer esse encontro com a gente, para a gente poder te conhecer um pouquinho e a sua experiência, né? Como Imagina, é sempre bom poder dividir e ajudar quem está do outro lado lá também, né? Nessa expectativa. A Carol tem 30 anos no momento, é psicóloga também. Também, minha colega de profissão, né? Bom, Carol, eu queria saber um pouquinho, né? O que a agência Au Pair in Ireland trouxe para você, né, nessa busca do au pair, na vaga que te disponibilizou, na família que você encontrou, né? Qual foi o diferencial de ter a ajuda do Au Pair in Ireland? Tá. Eu acho que facilitou muito a inserção, eu acho que numa família Irish, né? Porque quando a gente vai estudar o inglês, é lógico que seria muito mais fácil chegar já com emprego e trabalhar numa família, mas não é bem assim. Você chega sem o inglês, sem suporte nenhum, e aí você chega totalmente perdido e fala, meu Deus, eu vou buscar onde, com quem que eu vou falar, quem que vai poder me ajudar aqui, né? O dinheiro vai acabando depois de um tempo e como que a gente se vira. E eu acho que a experiência da agência foi exatamente isso, foi me dar essa segurança. Então, assim, respostas muito rápidas, desde o momento que eu fiz o primeiro contato. Eles direcionaram, olha, tem famílias assim, assado, você tira todas as suas dúvidas. Eles são super rápidos para mandar formulário. Eu falava, nossa, mas é só isso? Mas como que eu vou chegar na família? Porque você não conhece ninguém lá, né? Então, esse suporte, esse acolhimento, a agência foi realmente incrível para que eu conseguisse esse primeiro emprego lá como au pair e me ajudasse com a língua, né? Então, desde a preparação para entrar na residência, que foi o workshop, mas aquele cuidado todo de saber, é isso mesmo que você quer? Não. O cuidado de não inserir você em qualquer família e nem qualquer au pair nas famílias. Então eu acho que tem um cuidado muito grande nesse sentido e traz uma segurança pra gente, né? De pensar o perfil das meninas e das famílias. Exatamente. Porque tem famílias que você pode ter uma identificação, outras não, né? Exatamente. Não é que é boa ou ruim. E tem que casar, porque você vai conviver durante um período ali e se não gostar da família, imagina que dor, né? Que vai ser esse intercâmbio em vez de ser algo proveitoso e algo bacana pra vida da gente. Sim. Né? E assim, você foi au pair em Dublin, né? Isso. Que é o point, assim, de intercâmbios na Irlanda, né? Ainda é Dublin, né? Apesar de terem outros lugares mais pro interior, né? São os pubs que atraem. E como é que foi ser au pair, né? Numa família em Dublin, né? Quantas crianças você cuidou, assim? Como que foi esse trabalho de au pair na Irlanda e em Dublin? Foi super incrível. Primeiro que eu peguei uma família maravilhosa. Eu ia e voltava para casa todos os dias, então era live out, né, que a gente fala. Então eu cuidava de 2 meninos, um de 10 anos e um de 3 anos. Primeiro momento foi dar aquele nervoso, né, de fazer a primeira entrevista e falar, meu Deus, eu vou trabalhar o que eu vou fazer na residência, né? Mas com o passar do tempo foi super legal. Então assim, foi muito bem acolhida, a família sabia que eu não tinha o inglês no nível que eles gostariam, sabiam que eu estava lá para aprender, que eu tinha minha profissão no Brasil e mesmo assim eles confiaram de deixar as crianças, os filhos comigo e me permitir também aprender cada vez mais com eles. Assim, meu chefe de manhã ele chegava e me dava o jornal de esportes e falava, olha, tua lição de casa, né, para eu dar uma lida. Então eles tinham essa preocupação também se eu estava bem dentro da família, se eu estava atingindo os meus objetivos, no incentivo, tudo que eu precisava, eles me davam esse suporte. Um pouco emocional também, porque não tem coisa melhor, tipo, você já está num lugar estranho e ter uma família acolhedora é fantástico. Isso ajuda muito e facilita a aprendizagem. É isso. Então,
Foi isso que a minha experiência dentro da família, né? Que bacana, você teve esse acolhimento. Tive. Você acha que foi uma família que te acolheu de fato? Muito. Que você precisava naquele momento? Muito. Foi uma boa escolha. Foi. Desde o primeiro momento aconteceu a empatia e só se confirmou no dia a dia de trabalho. E aí você tem um carinho incrível pelas crianças e foi muito legal mesmo. Você tinha, como você disse, né, um lugar estranho, né, uma série de idealizações de como ia ser, né, expectativas, também planos e objetivos, né, do que alcançar com o intercâmbio, via o au pair, né, o trabalho de au pair, né, a experiência do au pair. Como é que foi, assim, depois lá na realidade da experiência, né? Correspondeu ao que você buscava encontrar, ao que você queria alcançar, né, com o intercâmbio? O intercâmbio, eu falo que, antes de mais nada, do aprendizado da língua, ele te traz um aprendizado cultural, que é incrível, isso é pra tua vida. Então, a minha expectativa, lógica, a primeira foi aprender o inglês. Eu preciso lá, eu preciso aprender inglês, eu preciso, né, Que é aí, né, a exatamente. Coisa. Aí quando você chega lá é desesperador, você não conseguir ir num mercado e não saber o que pedir e como que eu faço para pagar e agora como eu procuro casa, como eu vou morar. E eu fui sem orientação nenhuma. Eu acho que também até por falha minha de não ter lido tanto, porque chega lá o pessoal já tem todas as comunidades, já estão inseridos, já sabe onde tem casa, onde tem. Eu não, tive que nada. Eu fui descobrindo as coisas do dia a dia. Até a alimentação mesmo, acabei pagando muito mais caro nos lugares porque eu não sabia falar. Então, paguei vários micos, isso é fato. Então, eu cheguei cheia de medos e com uma expectativa de, vou aprender a língua. Isso como eu não sabia, antes da família. A minha ida pra lá. Quando eu cheguei e tive todo esse desespero inicial, fui pra escola, obviamente, a escola vai me dar um gás, vou aprender o inglês, né? E a gente vê que a realidade não é bem assim. A escola você já vê que não te dá todo esse suporte de aprender e aí você fala, poxa, eu tenho que buscar mais coisas que me acrescentem, né? E aí é o que eu estava conversando com você um pouquinho antes da gente gravar, falando que o adulto ele aprende de duas maneiras, ou por repetição ou por emoção, né? Por repetição eu já tinha escola, então lá na escola repetindo e aprendendo e repetindo em casa. Mas e a prática e a vivência, né? Aprender por emoção, o aprendizado ele é a longo prazo. E aí nada melhor do que vivenciar isso no dia a dia num trabalho. Então escolher trabalhar como au pair foi também para essa inserção da língua e aí sim mudou um pouco a realidade que eu estava lá, que era desesperadora. Poxa, eu tô lá, fui com a expectativa de aprender o inglês, a escola não tá me dando esse respaldo, como que eu vou aprender? E aí passa 1, 2 meses e você fala, caramba, eu não tô aprendendo nada, porque essa é a sensação que a gente tem. E aí eu falei, bom, então na hora de aprender por emoção também. E aprender com criança. Então, a criança a gente aprende no lúdico. Brincando, se divertindo, se emocionando também, porque sai correndo, você fica desesperado, enlouquecida para ir buscar a criança, que tropeça, cai. E então é aprendizado. Aí sai, né? O stop e aí vai. As outras frases de prever. E eu lembro até assim bem de, eu vou no parque, como é que eu vou falar não pra ele, não faz isso ou não faz aquilo? Então, isso é aprender por emoção. E eu tenho certeza que a minha expectativa de aprender o inglês, ela foi atendida. Lógico, uma parte pela escola, mas eu digo que 90% do meu aprendizado foi pela emoção e pela vivência dentro da família. E a inserção cultural. Então, grandes horas do meu dia eram com eles e isso não tem preço, né? Sim, com certeza, porque a gente às vezes vai com a expectativa que você trouxe, né, de que a escola vai atender toda a minha necessidade do aprendizado da língua. Exato. E aí o resto vai ser natural, e não é bem assim. Não, não é bem assim. Tem que se esforçar. Conforme a experiência, esse aprendizado vai acontecer ou não, né? Muitas vezes, que até há pouco você tinha me comentado, né, que você teve um trabalho antes num restaurante, né? Foi, eu trabalhei num restaurante antes e é difícil, sabe? Trabalhar em restaurante é difícil, porque eles não estão preocupados se você sabe ou não sabe a língua. Trabalhar sob pressão, a gente está acostumado, né? Mas é diferente. E aí, o problema de você trabalhar dessa maneira num restaurante é o perigo de travar.
Porque aí se você trava psicologicamente falando e fica com medo das coisas, o teu inglês não vai fluir. Aí você procura só trabalhar, você procura só se inserir em comunidade de brasileiro para trazer essa segurança, acaba só indo pra balada e o teu objetivo inicial a gente acaba esquecendo e vai se perdendo ao longo do ano no intercâmbio, né? Então, isso é uma das coisas. E aí, a vivência como au pair, não. A família, ela tem essa paciência de te ensinar, de saber que você não sabe a língua deles e que você não é burro. Porque eu tinha essa sensação no restaurante, meu Deus, eu chegava em casa e falava, meu Deus, eu sou burra, eu não tô entendendo o que eles estão falando, eu não consigo entender nada. E na casa não, eles percebem você e olha, não, peraí, você tá com dificuldade, vem cá que eu vou te ensinar, vou te ajudar. A criança também. Então, foi muito mais fácil a aprendizagem. Carol, me diz uma coisa, assim, né? Quem é a Carol hoje, né? O que essa experiência te trouxe, né? A experiência do intercâmbio junto com a experiência do au pair, né? Que foi via a experiência do au pair que você viveu um pouco o seu intercâmbio, né? Então, quais foram as mudanças, né? Quem é você hoje? Quem era a Carol de antes, né? Assim. Eu acho que hoje eu sou uma Carol muito mais livre, né? E aí vai falar assim, aonde está a liberdade? Onde a gente fica preso dentro dos nossos próprios paradigmas. Então, antes de ir para Dublin, eu vivenciava a minha realidade, o meu mundinho, as mesmas pessoas. E trabalhar como au pair, que é me inserir numa cultura completamente diferente da minha, me tornou uma pessoa muito mais tolerante ao outro, às pessoas. Lógico, a língua, legal, aprendi. Mas o crescimento pessoal, a tua independência, é outra coisa, é outro mundo. Você voltar com essa experiência cultural me acrescentou como pessoa mesmo, a me tornar muito mais tolerante e muito mais livre, saber das minhas escolhas, do que eu quero e que eu sobrevivo a situações difíceis e conseguir dar conta, né? Não ter mais tanto sofrimento, meu Deus, vou morrer. Não, consegue, você dá conta. Isso é o mais importante, é superar as suas dificuldades, né? Eu me tornei uma pessoa que eu acho que supero muito mais as minhas dificuldades hoje do que antes. Tanto aprender a lidar com a solidão, aprender a desapegar, aprender a viver com menos ritmo também é importante para a tua saúde. E essa tolerância cultural ao outro, a diversidade é incrível. Que bacana. E como se você também voltasse uma pessoa mais fortalecida, mais segura. Muito mais. Uma segurança. Assim, passar por toda essa experiência. Essa coisa de eu sobrevivo, e parece que, gente, é verdade, a gente fala não. Quando você chega lá, você chora, né? Você fala, eu não vou sobreviver a isso, né? E você vê que você consegue, depois de um tempo você já tá ali naquela rotina e já começa a pensar se você vai voltar mesmo. Né? Você vai voltar mesmo pro Brasil. Isso não tem preço. Quando você começa a questionar a sua cultura, né? Isso, você realmente se inseriu na cultura. E aí você absorve, né? O que da cultura nova te traz de bom. Aprendeu a falar por favor, obrigada. A gente tava brincando aqui um pouquinho antes, que a gente aprende a ser mais educado. É verdade, a gente aprende. A gente aprende a olhar o outro e ver que tem uma outra pessoa do teu lado, né? São Paulo é uma cidade muito busy, como dizem em Dublin, e não dá tempo de você olhar as pessoas do lado e às vezes as pessoas não são mal educadas, não é nem porque não são, mas pelo dia a dia. E Dublin te traz um pouco disso, né? É cidade menor e te obriga a olhar para a pessoa do lado. E é tão mais legal, né? É bem mais gostoso. Te trouxe uma vida mais saudável. Muito mais, né? Te fez bem. Aprender a andar a pé também é outra coisa. Ajuda muito, verdade. Que legal. Bom, Carol, eu queria agradecer a sua participação, né, de estar aqui com a gente, conversando, trocando um pouco dessa sua experiência, né, para quem tá ali ainda que não viveu isso, né. Que tá inseguro, né? Vai, é legal. Sim. Vale a pena. Aprovado, né? Super aprovado. Esteve lá, né, e viveu super aprovado. Com grandes emoções. É verdade. Com as crianças em Dublin, né? Com a vida muito diferente que ser au pair na Irlanda pode te oferecer, né? Então, verdade. É isso aí. Vale a pena. Carol. Imagina.